Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá, o Porto e Negócios de hoje está em São Paulo e a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito: educação como ferramenta de transformação, qualificação e capacitação. Estamos no Instituto JF, um centro de educação para os negócios que existe para apoiar empresas educadoras que sabem que gente é tudo para o negócio. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com a diretora pedagógica do Instituto JF, Maria Odete Lopes. Posso lhe chamar de Odete? Por favor. Odete, seja muito bem-vinda ao Porto Negócios. Muito obrigada pela disponibilidade de nos atender e de falar um pouquinho dessa história tão bacana e que, quando a gente conhece, a gente tem a esperança de que é possível, sim, ter um futuro diferente e construir um futuro melhor e real para as novas gerações. Muito obrigada. Eu é que agradeço essa grande oportunidade de a gente mostrar essa maravilha que a gente faz aqui. Essa transformação de pessoas para um mundo melhor, inclusive, e para o ambiente de trabalho, que é o mais importante que temos na vida. Sem dúvida nenhuma. Odete, conta para quem está em casa entender um pouquinho como é que surgiu a ideia do Instituto JF e qual é o propósito dele. Vamos lá. Tudo isso começou em 2009. Os acionistas, sempre faziam doações a várias instituições. Então, para a igreja, para escolas. E uma coisa que os perturbava muito era saber que eles davam dinheiro, mas eles não sabiam o que acontecia com aquilo. Qual era o resultado daquele investimento. E também eles não participavam ativamente de nada. Isso começou a incomodar muito. Então eles começaram a pensar, vamos fazer alguma coisa que seja nosso, que a gente possa não só investir dinheiro, mas o mais importante, investir o nosso tempo, a nossa experiência, o nosso conhecimento. Então eles começaram a pensar, vamos fazer o quê? Um hospital? Uma fazenda? O que nós vamos fazer? Eles resolveram fazer uma escola, acreditando, e é o real, sim, que a escola é o meio de transformação. Educação. E educação. A educação, ela vem para transformar. Esse é o grande intuito. Então vamos montar uma escola. Tá bom, mas que escola vai ser montada? Não poderia ser uma escola igual a tantas, porque senão era mais fácil você pegar o dinheiro de vez em quando e fazer uma palestra nessa escola, que também não era isso. Teria que ser uma escola diferenciada, uma escola inovadora, uma escola que realmente transformasse a vida dos estudantes. E assim nasceu a Germinare. Ela nasceu dia 5 de fevereiro de 2010. Foi o primeiro dia que eu tive o prazer de abrir as portas pela primeira vez. Do Germinare até hoje, quanto essa história avançou, Odete? Nossa! Foi uma transformação tão grande que não dá para medir. Nós temos, sim, a medida dos formados e dos resultados. Que teve, resultados fantásticos. Só para você ter uma ideia.
Toda vez que o aluno entra na escola, a gente faz uma pesquisa de per capita da família. Sim. Um perfil. Um perfil. E a gente vai até o final. São 7 anos aqui. Quando eles terminam, a gente percebe que a família teve um avanço de 85% no valor da renda per capita. Então isso já é a grande inovadora, o grande resultado, né? Um grande resultado para todos nós. Mas quando nós começamos a escola, evidentemente a gente não sabia que ia chegar nisso. Porque tudo que você começa de um jeito, você ajeita de outro, aí você vai se adequando, você vai... E como é uma escola muito inovadora, não era fácil começar. Então nós tivemos aí, vou dizer para você, uns 8 ou 9 anos tentando buscar um pouco mais esse perfil. E as coisas foram evoluindo. Engraçado que quando você tem um propósito assim de fazer um tipo de escola, ou qualquer coisa, um tipo muito claro, as coisas vão evoluindo de uma maneira tão natural que quando você percebe, você chegou lá sem muito esforço. Sim. Né? Então, hoje nós estamos, o 15º ano da escola, e posso dizer para você pode perguntar isso para mim, mas vocês chegaram onde vocês queriam? Eu vou te responder, ainda não. Ainda não. Ainda bem que não, né? Porque eu acho que isso é um propósito que precisa ser continuado e melhorado de acordo com aquilo que o mundo e o mercado exigem. Quando você chegar na educação e falar assim, a minha escola está pronta, tá errado. Tá fadada ao fracasso. Tá fadada ao fracasso. Odete, quem é o aluno do Instituto JIF? Quem pode ser o aluno e como é o processo de admissão? Tá, olha, qualquer um pode ser o aluno da Germinari, claro. Aqui nós temos várias escolas diferentes. Nós temos a escola de business, que começa no 6º ano e termina na 3ª série do ensino médio. Nós formamos aí um tocador de negócio, um administrador de empresa completo, mas nós carinhosamente chamamos de um tocador de negócios. Nós temos uma outra escola que começa na 1ª série do ensino médio e termina no 3º ano. É só ensino médio, que é o ensino TEC, de tecnologia, análise de dados. Eles se formam nessa profissão que eu vou dizer para você que o mundo está clamando, precisando. É a profissão do futuro presente. Isso. E temos uma 3ª escola que não fica aqui, ela fica dentro das nossas unidades de fábrica, que forma supervisores de produção. Eu estou te contando isso porque cada uma delas tem uma característica e cada uma delas tem um processo de admissão e idade para se iniciar. Então, vou falar da business, que é a primeira. Para entrar na escola, você tem que estar cursando o 5º ano, porque começamos no 6º. E o processo de admissão, ele é longo. Primeiro que, como é uma escola que tem um propósito muito claro, qual é o propósito da nossa escola? É transformar aquele aluno em um tocador de negócio. Ou seja, ele está preparado para realmente tocar um negócio. Não é assim, agora ele terminou a escola, então agora ele vai treinar, ele vai fazer... Ele está pronto. Não, ele está pronto. Até porque a nossa escola é baseada na prática. A teoria aqui, ela existe, porque ela tem que existir. Sim. Mas o grande feito nosso é a prática de tudo que se aprende. Então, para entrar aqui nessa escola, você tem que ter um perfil, você tem que querer isso um pouquinho para você. Né? Se eu quero ser outras coisas na minha vida, vou dar um exemplo, quero ser músico. Legal, perfeito, mas não é um perfil que vai se adaptar ao nosso modo de ver a educação. Então, a primeira coisa é a gente faz um teste de perfil nos alunos, para ver o perfil dele. Depois do teste de perfil, eles fazem uma prova, que é português e matemática, que não é conteudista. Essas provas são para ver habilidades e competências. Se ele tem condições, se ele tem capacidade de aprendizado, se ele tem raciocínio lógico. O conteúdo, se ele não sabe, a gente ensina. Interpretação, exatamente. Daí, ele faz uma vivência, ele fica 2 dias aqui na escola. Vivendo mesmo a escola para ver se ele vai gostar,
se vai dar tudo certo, se ele ficar o dia inteiro na escola, essas matérias tão diferentes que se tem aqui, se ele gosta. Enfim, depois é uma entrevista com os pais e com os alunos. Então, realmente é um processo que demora assim, começa em abril, a gente abre inscrições em março, e isso vai até dezembro. É um processo bastante longo, até porque existem, graças a Deus, muitos candidatos. Graças a Deus. Né? Mostra que o caminho pensado lá atrás é o certo e continua certo. E continua certo. Odete, para ofertar a esses alunos o conteúdo mais atualizado possível, a prática mais próxima possível da realidade, qual é a estrutura oferecida para esses alunos e como é montado o corpo docente de todas essas etapas que você falou na resposta anterior, do Geminari até o TEC? Bom, o nosso propósito maior é que os alunos saiam daqui fazendo, tá? Já trabalhando em lugares de destaque. Então, para isso, existe um processo muito grande que se tem nisso. Muita aula prática, muito. Então, eu vou te dar alguns exemplos para você entender do que nós estamos falando. Os alunos do TEC, vamos pegar o TEC agora. Cada hora a gente pode pegar uma escola. Os alunos do TEC, eles entram na primeira série de ensino médio. Durante os 6 primeiros meses, eles têm a parte teórica. Sim. Importante. Até porque tem muita gente que quer fazer o TEC. Eu vou fazer o TEC porque eu faço muito bem TikTok. Não é bem por aí. Então tem toda uma parte teórica. Sim. Linguagem, programação. É assim, bastante intenso. Depois que, já no segundo semestre, eles começam a ter as aulas práticas. O que são as aulas práticas? É efetivamente estar dentro de um negócio e trabalhar nele. Então eu vou dar um exemplo. Esses alunos vão para um negócio de tecnologia. Nesse negócio de tecnologia, eles vão realmente desenvolver sistema, vão analisar dados. Eles não são café com leite, vai? Eles são, de verdade, eles fazem parte, inclusive, da ascensão da empresa. Se eles não derem certo... A empresa pode não dar certo também. Pode também ter um prejuízo. Então, eles têm que dar certo, eles dão certo. Então, assim vão sendo as partes práticas e vai aumentando isso. Quando eles chegam na terceira série do médio, eles são já, podemos dizer, trabalhadores oficiais. Eles já têm carteira assinada, tudo que é da parte de profissional, e eles realmente estão trabalhando efetivamente, de verdade. Não tem essa, agora você vai pegar esse papel, vai tirar cópia ali, depois você vai... Não, é real. É mão na massa. É mão na massa. E isso é desde o 6º ano. Quando, no business, desde o 6º ano, eles começam já com uma prática. Dentro da sala de aula, fazendo pequenos projetos. Quando eles estão no 9º, eles vão para a prática em ambientes fora da sala de aula. Eles vão para os negócios aprender na prática. Todo o nosso conteúdo programático, obedecendo evidentemente algumas partes da BNCC, mas a maioria deles é voltado para aquilo que precisa ser aprendido para ser um bom profissional, um bom administrador, uma boa pessoa. Então a gente trabalha muito essas coisas aqui. E tudo é ofertado gratuitamente a esses alunos? Gratuitamente. Aqui ninguém paga absolutamente nada. E eu vou te falar dos professores que você me perguntou. Como esses professores estão aqui? Nós temos pouca rotatividade de professor, porque o professor aqui, ele fica em período integral. Sim. É uma grande diferença também de outras escolas. Né? Ele não vem aqui dar aula e vai embora. Não, tem um processo enorme de formação para professores também. Então, temos pouca. Desses nossos professores, 48% deles são professores da base comum. O que é a base comum? Português, matemática, história. E 58% são professores, vamos chamar de base diversificada para as pessoas da educação entender, que são as disciplinas que nós damos diferentes.
Eles têm aula de contabilidade, eles têm aula de fiscal, eles têm aula de jurídico, eu falei, contabilidade, fiscal, de pessoas, muitas aulas de pessoas. Gestão. Que a gente chama de chefia e liderança. Muitas aulas para aprender a lidar com pessoas. Como nós temos aqui, gente é tudo. Gente, é tudo. E para ser essa gente tem que estar muito bem preparada. Sem dúvida. Então, essas aulas que eu estou te dizendo, que são muito diferentes de qualquer outra escola, nós temos 52% dos professores para essas aulas específicas. Que é assim, quem dá aula de contabilidade? É um contador. Quem dá aula de pessoas? RH. Pessoas do RH. Profissionais do mercado daquele segmento. Do mercado, daquele segmento, e que tem algum elo com a nossa empresa, com as nossas empresas, até porque nós temos uma cultura muito grande aqui dentro. E a gente também segue essa cultura, evidentemente. Odete, como funciona um elo que eu considero fundamental quando a gente fala de educação? O elo da empresa, da instituição de ensino com as famílias, com a comunidade. Como é esse processo? Porque a gente sabe que a instituição de ensino, ela é um pilar muito importante na formação, mas ela sozinha não é capaz de concluir esse processo. Não é mesmo. Como é essa integração? Nós temos aqui mais uma escola, que é a Escola da Família. Como ela funciona? Toda escola, eu vou fazer uma comparação para talvez entender melhor o que eu vou te dizer. A maioria das escolas faz alguma coisa com a família? Claro que sim. Sim. Mas de que maneira? Você chama os pais um dia na escola, faz uma palestra de algum assunto que está precisando ser discutido, ou que está em pauta, e fez a palestra... Pontual. Pontual. O nosso não é pontual, ele é uma formação. A nossa Escola da Família, ela é uma formação que nós damos aos pais para que eles entendam melhor os seus filhos, portanto tenham uma educação mais equilibrada. Sim. E que ele tenha mais sucesso. Tudo pelo sucesso dos nossos estudantes. Então, como é que funciona essa escola? Nós temos encontros semanais, ou eles são presenciais, a maioria é presencial aos sábados, a escola é de sábado, aos sábados, ou se não for aos sábados, é uma live durante a semana. Então, nosso convívio com os pais é semanal. Todas as semanas nós temos um elo com esses pais. O que a gente, por exemplo, o que você forma, o que você fala, né? Sim. Vou te dar um exemplo. Bullying. Um assunto que precisa ser discutido amplamente, não só com os pais. Sem dúvida. Com os professores e com os alunos. Sem dúvida. Mas com os pais. Nós fizemos 5 semanas seguidas com várias pessoas que sabem muito desse assunto. Psicólogo, delegado, porque é crime também. É crime. Fizemos com delegado, com psiquiatra. Então, nós temos 5 semanas seguidas falando sobre esse assunto. Mas não é só falar e os pais ouvirem. A gente fala, os pais entram nas salas de aula, em grupos, e vão discutir aquilo que nós falamos como teoria. Porque a nossa escola ela é baseada na prática muito mais que a teoria, como eu te falei. Então, a própria escola de pais também funciona dessa maneira. Então, os pais aprendem, discutem e chegam a uma conclusão. E o resultado é muito positivo, né, Odete? Mas muito positivo. A gente não tem medo de pai aqui. Para a gente ir indo para o fim da nossa entrevista, ficaríamos aqui sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa para contar. Fazendo aí pelo menos um programa inteiro só com você, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho importante a gente falar também do apoio do Instituto à rede pública de ensino. Ah, sim. Como funciona? Então, tudo começou assim. Nós pegamos os alunos do 6º ano. Aí nós percebemos que os alunos que vêm da redondeza precisavam ter um apoio maior, porque eles vinham com algumas defasagens, né? Não criticando nada, mas é uma constatação, é um fato. Nós até pensamos em criar escola do berçário até o 5º ano. Mas nós iríamos também restringir muito o nosso público. Sim. Nós não podemos pegar todo mundo, né?
Então, o que nós pensamos? Então, vamos fazer alguma coisa para ajudar os alunos das escolas públicas da Redondeza, porque eles estão precisando. Sim. É uma necessidade, nós percebemos. Então, o que nós fazemos? Nós temos 150 agora, né? Agora, depois de 4 anos, 150 escolas públicas, não só estão ao redor da escola, já ultrapassou um pouco, que nós fazemos uma formação. Tudo para nós é formação, não é nem treinamento, é formação Sim. mesmo. Uma formação dos diretores, vice-diretores, coordenadores, professores, que chega onde? No estudante. Aluno, sem dúvida nenhuma. Que trabalham a gestão para que isso se multiplique dentro da sala de aula. Exatamente. Então, nós fazemos isso com 150 escolas daqui da Redondeza. Odete, muito obrigada. Acabou? Acabou. Eu tenho mais coisa para te contar. Eu prometo que eu volto. Vamos, tá combinado. Eu prometo que eu volto e faço um segundo programa aqui, porque eu Combinado. acho que falar de gente é sempre muito inspirador. E de educação também. De educação, Mais aí. atrelado a gente está falando de transformação. De futuro. De futuro. E é de um futuro De real. sucesso. Exatamente. De um futuro real. Que é isso que o mundo precisa para se tornar um ambiente melhor e mais sustentável para as próximas gerações. Com certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço muito. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o Germinari Tech. Não saia daí. Até já. Desde que eu entrei aqui, a gente sempre está aprendendo um pouco como administrar empresas e a gente tem aulas para isso, né? Já que desde o 6º ano a gente está tendo aulas como realmente administrar uma empresa e tocar pessoas. E agora no 1º ano a gente começou a ter aulas práticas, né? Então a gente está realmente indo para a rua e conseguindo vender mais um pouco sobre isso. E está me ajudando bastante. Então realmente com esse futuro, chegando mais próximo no 2º ano, a gente vai poder ter a experiência de tocar uma loja da Swift. Então realmente espero seguir nessa linha e nessa trajetória. Desde que eu entrei aqui na escola, eu percebi que meu jeito mudou. Antes eu não pensava no meu futuro e agora eu penso. Eu espero que eu consiga trabalhar em alguma das empresas do Instituto, que eu consiga participar de tudo isso que eu estou participando agora. Tipo, tem gente que está no 3º ano da escola agora, que trabalha nos processos de admissão. Que eu consiga fazer parte disso também, que é ajudar pessoas que passarem por a mesma coisa que eu passei. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios é aqui em São Paulo, no Instituto JIF. Nesse bloco a gente vai falar sobre tecnologia, sobre o Germinari Tech. Eu estou aqui com o Raul Francisco Moreira, ele é diretor do Germinari Tech. Raul, muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco sobre esse assunto importante, fundamental e de grande relevância para a sobrevivência de qualquer empresa, que é a tecnologia. Com certeza. Raul, como surgiu a ideia do Germinari Tech e quem é esse aluno? Bom, inicialmente o Instituto, como um centro de educação para negócios, ele busca trabalhar todas as frentes de necessidades das empresas no processo de formação, né? E dessas frentes, uma dessas dimensões era a tecnologia, né? Uma dimensão latente de demandas que as empresas do grupo possuem, né, para modernização e desenvolvimento tecnológico. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia ao longo do tempo, né? Mas o principal fator era a questão do recurso humano, da pessoa certa no lugar certo, com o conhecimento adequado para fazer o devido aquele trabalho de desenvolvimento de sistemas ou qualquer outra coisa do gênero. Solucionar dores. Isso, exatamente, solucionar problemas dos negócios. Como o mercado brasileiro ele tem um déficit muito grande de formação de profissionais qualificados, nós decidimos, como uma empresa educadora, trabalhar isso dentro de casa, né? E a partir daí nós tomamos uma decisão de criarmos uma escola técnica de nível médio que fosse dedicada exatamente para desenvolvedores de sistemas, né? Analistas de dados, que fossem capazes de trabalhar dentro do ambiente das empresas e resolver exatamente essas dores dos negócios. É uma estratégia, no fim das contas, para evitar ser vítima
daquele que foi batizado como apagão da tecnologia, Raul? Perfeito, isso é muito comum ser falado no mercado brasileiro e é uma realidade mesmo, né? O mercado brasileiro tem uma demanda muito maior do que a capacidade de formar profissionais e tem um detalhe ainda sobre a questão do processo de formação desses profissionais. Exatamente. O que a gente vê no nível universitário é que o profissional sai da universidade ainda com uma série de carências sobre como trabalhar num ambiente empresarial, né? Como realmente conhecer as demandas dos negócios. Então nós demos um passo para trás e resolvemos, além de trabalhar o ambiente universitário, que nós vamos trabalhar uma faculdade para isso, nós resolvemos trabalhar também o contexto do ensino médio. Pegar esse potencial profissional um pouco mais jovem e ali trabalhar o processo de formação dele desde a partir dos 14 anos, com uma escola técnica, na qual a gente defende muito o contexto das ampliações das escolas técnicas do Brasil, a escola técnica como uma solução de parte desse problema. Sem dúvida. Né? E a partir daí colocar ele dentro do ambiente de trabalho, conectado com a empresa, está fazendo toda a diferença para ele chegar como um profissional lá na frente, muito mais bem preparado, inclusive daquele que sai da universidade tradicional. Raul, como você bem colocou, a tecnologia, o processo tecnológico, ele vem passando por um processo que foi bastante acelerado por conta da pandemia, da Covid-19, e é um processo que não tem volta, a gente não consegue andar para trás. Com esse avanço cada vez mais veloz da tecnologia, como é pensado, por exemplo, o conteúdo que é ofertado para esse aluno para que ele esteja sempre atualizado? Então, a nossa sociedade, e você colocou muito bem o contexto da pandemia, ela está passando por um processo de digitalização numa velocidade impressionante, né? E isso tem se acelerado cada vez mais, né? Então, todas as empresas têm necessidades envolvendo a digitalização de algum processo, a busca de uma economia, o desenvolvimento de um produto que por trás tem uma aplicação de tecnologia. Quase tudo hoje tem tecnologia, né? A nossa preocupação nesse processo de formação desses alunos é exatamente permitir que ele se conecte com esse negócio e com essas demandas de negócio, né? Aprenda a entender um determinado problema, né? E aprenda um pouco de como extrair desse contexto da digitalização da nossa sociedade e trazer todas essas vantagens para dentro do negócio. E vejo que nós nem falamos ainda sobre a questão da evolução da inteligência artificial, exatamente, da conexão da internet das coisas, né? Tudo isso aí vai trazer um outro salto fantástico em termos de necessidades de tecnologia. E tem um detalhe muito interessante, apesar de nós formarmos aqui programadores, analistas de dados, engenheiros que conheçam bastante essa parte de dados e também de inteligência artificial, a nossa preocupação é formar pessoas capazes de se conectar com o negócio, que não sejam dois mundos. Nós entendemos que o tocador de negócio tem que entender um pouco de tecnologia, e o técnico responsável pela área de tecnologia tem que entender do negócio também. Então, esse trabalho conjunto que a gente faz aqui dentro do Instituto realmente traz um diferencial muito importante na formação desses jovens. Você acredita que essa escolha crie efetivamente o que é tão importante dentro das empresas hoje, que é o senso de pertencimento? Totalmente. Na verdade, existe aqui uma característica muito interessante do Instituto. Além de ele ser voltado para a formação, né, para a educação de futuros tocadores, sejam de negócios ou de áreas técnicas, né, ele tem um aspecto cultural muito forte, né? Os nossos valores estão muito bem estruturados e são valores que permeiam todas as empresas do grupo. Então o Instituto ele consegue trabalhar essa questão da cultura, da formação desses jovens desde o início para todas as empresas do grupo. Então não interessa se ele vai estar na empresa A, na empresa B, ou trabalhando aqui no Instituto. Todos têm o mesmo conceito, o mesmo valor, a mesma cultura e o mesmo foco na busca de soluções de problemas. Falar um pouquinho da inteligência artificial. A gente não pode falar mais de mercado de trabalho sem falar desta ferramenta. Muita gente tem medo da inteligência artificial, muita gente diz que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, mas na realidade o que a gente está vivendo é uma transformação do mercado de trabalho, onde a gente precisa de mentes pensantes para abastecer a inteligência artificial. Como é que é tratado essa disciplina especificamente no Geminari Tech? Bom, o primeiro ponto é que a gente não fugiu da inteligência artificial, a gente abraçou a inteligência artificial, né? Por quê? Porque isso aí é inevitável que os jovens, todos os jovens que estão se formando agora vão usar de forma muito intensa
essas ferramentas, principalmente a IA generativa, que é uma delas que é a mais conhecida. Mas existem vários tipos de inteligências artificiais que a gente vem desenvolvendo núcleos de estudos aqui dentro do Instituto. Ela, na verdade, vai ser uma grande ferramenta de produtividade. Ela, na verdade, vai ser um grande assistente para cada um dos profissionais. Um facilitador. O mercado fala muito em assistentes. Cada profissional, no futuro, vai ter o seu assistente que vai auxiliar ele a desenvolver melhor as suas atividades. Então, entender um pouco de inteligência artificial, não necessariamente só a questão do código, mas entender o que está por trás desses modelos de inteligência artificial é fundamental. E inteligência artificial não existe sem dados e pessoas. Então, é muito importante a gente formar pessoas capazes de tratar e modelar esses dados e pessoas capazes de usar o potencial da inteligência artificial a partir desses dados. Na entrevista com a Odete, no primeiro bloco, ela fez muito questão de deixar claro a importância, claro, da base, né, da teoria, mas, sobretudo, da questão da prática, para que aquele estudante esteja, de fato, preparado para o mercado de trabalho. No Geminari Tech, como é que funciona essa questão da prática? Esse é um grande diferencial da escola aqui da Geminari Tech, porque o jovem, ele, na verdade, passa por um curso preparatório antes de entrar na escola. Ali, nesse curso preparatório, então, nosso processo de seleção já é um processo diferenciado. Ele não é uma prova, simplesmente um concurso. Na verdade, ele é um curso que o jovem faz por 3 meses e, se realmente a gente vê o potencial, a gente convida ele para participar da escola. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, após 6 meses de preparação, a gente procura já colocar ele conectado a um desafio de uma empresa, a um projeto de uma empresa. Nós somos uma escola orientada a projetos, né, no qual esse jovem aprende, né, a partir dessa metodologia, a desenvolver e buscar soluções de cases reais que estão dentro das empresas. Então, hoje nós temos mais da metade dos nossos alunos trabalhando constantemente dentro das empresas, desenvolvendo projetos e alguns projetos extremamente complexos de alta tecnologia. E esse método de a gente preparar o jovem e colocar num ambiente empresarial e num ambiente em que ele já vai produzindo e vai ao mesmo tempo tendo o aprendizado e a orientação dos nossos professores, dos nossos coordenadores, isso aí realmente é transformador no processo educacional. Quem são os professores que estão por trás dessa formação no Geminari Tech? Porque a gente não consegue formar com tanta qualidade esses alunos se a gente não tiver pessoas que de fato entendam deste mercado. Quem são os professores que compõem o corpo docente? Então, nosso objetivo aqui é sempre mesclar profissionais do mercado. Por exemplo, eu tenho profissionais que são coordenadores que vieram do sistema financeiro, por exemplo, né? Que tocavam áreas de tecnologia, lideravam áreas de tecnologia no mercado. E professores que têm a base teórica, no qual a gente conecta com essa base prática, e são professores que vieram de universidades reconhecidas do mercado. A gente traz ele para o ensino médio. Isso é uma grande diferença que nós estamos trabalhando. Nós estamos antecipando vários anos no processo educacional desses jovens, pegando a grade e a experiência de professores do ambiente universitário e trazendo ela para o ensino médio. Sem deixar de dar aquelas matérias que precisam ser dadas, né, todo aquele processo educacional, do currículo formal mesmo, mas a gente põe uma camada de formação aqui, de entendimento, que ele só teria na faculdade. Os alunos aqui hoje da Geminari Tech, eles acabam estudando no ensino médio o que eu só estudei na faculdade. E ainda, eles acabam tendo, além de antecipar essa grade, ele está tendo a experiência na prática dentro de uma empresa de alto valor, desenvolvendo projetos de alta complexidade. O que já o prepara diretamente para o que o mercado de trabalho está buscando. Com certeza. Na verdade, ele vai de uma forma completamente diferente, ele sai de uma forma completamente diferente, preparado para atender os objetivos da nossa empresa. E o objetivo aqui do Instituto é criar um ambiente em que esse jovem fica conectado com o Instituto, inclusive depois que ele termina o ensino médio, ele começa a faculdade, e ele está trabalhando a partir das diretrizes aqui do Instituto dentro das empresas, tocando projetos que são suportados e coordenados e mentorados pelo próprio Instituto. Raul, você foi um executivo de muitos anos no mercado financeiro. Como é para você hoje estar do outro lado e tendo a oportunidade de formar, contribuir, capacitar e, de fato,
ser um instrumento de transformação, de ferramenta para uma vida melhor de tantos jovens? Na verdade é uma experiência maravilhosa, porque eu passei 36 anos trabalhando ligado ao sistema financeiro, né, em vários cargos de chefia e de liderança e de presidência de empresas, né, e realmente eu já percebia na minha experiência como profissional um gap muito grande entre o profissional que a gente precisava e o profissional que chegava na empresa, né? E esse conceito da empresa educadora, que coloca no centro da sua estratégia o processo de formação de pessoas, né, realmente é algo revolucionário. Aliado a isso, ao processo de fortalecimento da escola técnica, realmente isso aí tem a capacidade de transformar a educação. E é por isso que eu vim para cá, na verdade, pelo desafio de ajudar nesse processo de transformação da educação brasileira. E sempre vai ser sobre deixar legado, né? Com certeza. Raul, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente um pouquinho sobre esse braço do Instituto que foca, de fato, num segmento que precisa ser olhado pelo nosso país de uma maneira geral, com mais carinho, com mais atenção, e aqui é um case de que é possível. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre a Faculdade JF. Não saia daí. Até já. Desde criança, eu sempre gostei muito de tecnologia. E quando eu estava no 7º ano, eu vi pelas mídias sociais do Instituto um pouco sobre a escola e fui pesquisar mais a fundo. Quando eu cheguei, eu já tinha passado pelo processo avaliativo, a data mínima que precisava para o processo avaliativo do business. Então eu falei, eu vou esperar para o ensino médio. Cheguei no 9º ano, por acaso, assim, foi me lembrado pelo Google Agenda do processo seletivo e eu me inscrevi. E daí eu passei pelo processo seletivo, sempre amando cada vez mais essa escola, e agora eu tô aqui. Quando sair daqui eu quero estudar no MIT, que é a melhor faculdade de tecnologia atual do mundo. E eu acho que essa é a melhor escola do Brasil que poderia me preparar para isso. Primeiramente, eu sempre gostei de business, né, em geral, porque meu pai, ele tem uma empresa, então eu fiquei muito inspirado, queria honrar, né, a empresa. E bom, o meu primo, ele foi a Germinari e ele não conseguiu fazer o processo seletivo. Aí ele fez uma sugestão para mim, né, para minha mãe, que eu podia tentar fazer também. Eu acabei passando e agora estou aqui. Eu acho que é uma experiência muito legal, porque a gente aprende tudo que é novo, assim, e além do mais, por exemplo, conteúdos que a minha mãe aprendeu na faculdade, eu tô aprendendo aqui com privilégio. Algo que eu quero fazer também, que eu sempre gostei, é o mercado de ações. Inclusive, eu tô participando de um projeto que são o Jovem Investidor. É um projeto onde a gente implementa nosso conhecimento, que a gente aprendeu em algumas aulas sobre investimentos, né, de ações. E a gente vai vendo lá o gráfico subir, vai analisando. E eu acho que é uma coisa que eu sempre sonhei também, que eu tô podendo realizar esse sonho. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto Negócios, direto do Instituto JF aqui em São Paulo. A gente abre essa última etapa com o nosso tradicional Momento Ábitra e Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! No dia 9 de abril passado, o Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. A medida é altamente promissora, porque as hidrovias são, de fato, uma alternativa mais eficiente e econômica do que os tradicionais modais de transporte terrestre, como as rodovias e as ferrovias. A criação dessa secretaria vinha sendo ventilada há algum tempo, até por conta das dimensões continentais do nosso país e também da significativa presença de rios, que cortam o território nacional. Só de vias com potencial de navegação, o Brasil conta com mais de 42 mil quilômetros, mas hoje em dia apenas 20 mil quilômetros são economicamente navegáveis. Além da capacidade
de movimentar grandes volumes através de regiões distantes umas das outras, as hidrovias também possuem um ganho ambiental em relação aos outros meios de transporte. Comparado especialmente com o transporte rodoviário, o transporte aquaviário produz menos emissões de gases de efeito estufa. Por isso é reconhecido como uma opção mais sustentável, especialmente para grandes volumes de cargas transportadas por longas distâncias. Em 2023, 123 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas pelas hidrovias. E para você ter uma ideia da economia que se faz com esse modal, um comboio com 25 barcaças pode transportar 50 mil toneladas de soja, o que equivale a 1.667 carretas rodoviárias. É mole? A nova Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação deverá agilizar a configuração da modelagem do setor e a implementação de programas e projetos, como o BR dos Rios. A expectativa é que o BR dos Rios reúna medidas para impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura hidroviária e investimentos em dragagem e na manutenção dos canais e terminais de cargas de passageiros, de forma a impulsionar a navegabilidade ao longo de todo o ano. A promessa do Ministério de Portos e Aeroportos é realizar ao menos 5 leilões de concessões hidroviárias e investir 4,1 bilhões no setor até 2026. Assim, só temos a valorizar essa importante iniciativa que deverá fortalecer as hidrovias como um modal estratégico para a infraestrutura nacional. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e a gente retoma a nossa entrevista especial, a nossa edição especial, direto aqui do Instituto JF em São Paulo. Neste bloco, vamos falar sobre a Faculdade JF. Quem está aqui comigo é Rodrigo Mota, diretor da faculdade. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios. Muito obrigada pela disponibilidade de nos atender e falar desse novo passo tão importante que consolida aí um projeto que, eu confesso, estou bem impactada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Como é que surgiu a ideia da Faculdade JF e quais foram os passos percorridos até que esse projeto se tornasse realidade? Olha, o Instituto JF começou com o seu projeto de educação no ensino fundamental e médio para formar o que nós chamamos de tocadores de negócios, através de uma base nacional comum curricular aplicada, através do ensino técnico de administração e de outras áreas e também de muita prática, seja ela realizada em sala de aula através do método do caso de ensino, seja ela através dos estágios que os alunos cursam no ensino médio. Com o tempo, nós observamos que esses alunos, uma vez formados, têm uma necessidade de continuar aprendendo no modelo do lifelong learning. Então, a gente viu que precisávamos ter mais cursos e tinha outros pontos para uma pessoa, para um profissional mais maduro. A esses alunos, essa necessidade se soma à necessidade dos profissionais que já atuam nos negócios, que têm também que se capacitar e aprender. Então, nós decidimos dar os cursos superiores, sejam eles cursos de extensão como o Master, seja o curso superior, para permitir que eles continuem aprendendo, se formando e realizando todo o seu potencial, seja como profissionais e a empresa também. Qual é o primeiro curso que vai ser iniciado pela Faculdade JF e por que da escolha deste curso? O primeiro curso que vai começar é o curso de gestão comercial. A nossa ideia é sempre olhar quais são as principais oportunidades que os negócios oferecem e estar oferecendo um curso que permita que nós formemos profissionais perfeitamente capazes e competentes para essa área. Como nós temos uma grande necessidade, em vista do crescimento acelerado da empresa, de ter líderes de vendas, nós decidimos e escolhemos o curso de Tecnólogo em Gestão Comercial. A primeira turma vai ser composta por 150 alunos, eles estão divididos entre profissionais que já atuam no negócio nessa função e também ex-alunos que atuam na função. Nesse primeiro momento, a faculdade ela está extensiva para colaboradores e ex-alunos, é isso? Exatamente, ex-alunos que já são colaboradores também.
existe a expectativa de ampliar essa grade de cursos e abrir futuramente a faculdade para o público de uma maneira geral? Você sabe, a gente vai dar um passo de cada vez porque a gente tem pressa, né? Então, o primeiro curso começa agora. Para ser bem preciso, a gente já deu um passo anterior. Há um ano nós estamos com um curso preparatório para adequar a metodologia, a forma de ensino para esse perfil. Nós vamos começar com o curso de gestão comercial e esperamos, já temos mapeado outras 7 áreas de desenvolvimento da empresa, nas quais nós vamos estar promovendo cursos. Vou dar um exemplo: análise e desenvolvimento de sistemas é um, processos gerenciais é outro, gestão financeira é outro e assim por diante. No tempo, a nossa ideia é ter, num curto espaço, 8 cursos disponíveis para ex-alunos do Instituto e também para profissionais que já atuam no negócio. Dessa forma, a gente realiza a nossa missão, a nossa ambição de ser uma empresa educadora. Rodrigo, como é composto o corpo docente que vai dar aula para essa primeira turma e qual vai ser o formato de aula escolhido para que esse conhecimento chegue a esses alunos? Presencial, híbrido, online? Olha, nós temos uma equipe, eu vou chamar assim, da administração da faculdade, que é liderada por um profissional absurdamente experiente, que é o Luizinho Magalhães. Na parte de conteúdo, nós temos um time muito pequeno, formado por mim e por outros 3 profissionais, que a gente tem uma certa experiência acadêmica e tem muita experiência profissional. Nós buscamos desenvolver esse conteúdo aliado e em parceria com os profissionais do negócio. Então a gente tem alguns professores, mestres, doutores que validam de acordo com toda a regulamentação, com todo o raciocínio do Ministério, mas a gente busca adquirir e somar a esse conhecimento acadêmico principalmente a prática. A prática. Essa prática ela é dada novamente através do método do caso de ensino e também com aulas magnas, com interações práticas com os profissionais do negócio. A faculdade, ela tem o conteúdo híbrido, tanto síncrono quanto assíncrono, então a gente acha que não basta apenas disponibilizar o conteúdo para ser consumido no formato online. Nós temos que ter o olho no olho, a gente tem que ter o presencial para dar contexto e para nos aproximarmos dos alunos. Rodrigo, quando a gente escuta você falando um pouquinho da metodologia, a gente percebe que há uma proposta de inverter a lógica do ensino. Quando a gente está na faculdade, geralmente a gente é colocado e debruçado em problemas que já foram discutidos, em problemas que já são conhecidos, em soluções que já foram encontradas. Quando a gente inverte essa lógica e entrega para esses alunos problemas reais, você contribui para a formação de profissionais solucionadores de problemas atuais. O quanto isso agrega à formação profissional e mais, o quanto isso é importante diante das demandas do atual mercado de trabalho? Olha, eu vou tentar não ser muito teórico na resposta, mas no século passado, início do século passado, o método do caso de ensino começou a ser desenvolvido em Harvard. E com o tempo se expandiu para outras faculdades. O que eles observaram naquela época nos Estados Unidos? O ensino era muito teórico e era descontextualizado e distante da prática. Então, na hora que você dá um caso real para o aluno responder, com um desafio real, ele pega as teorias relacionadas e busca desenvolver uma resposta prática que permita uma efetiva contribuição. Naquela época no direito e com o tempo isso se ampliou para outras ciências sociais aplicadas como a administração. O método do caso, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos, se expandiu na segunda metade do século XX para a Europa e também de forma tímida, é verdade, para outros países como o Brasil. Nós, no Brasil, temos as principais faculdades de administração já utilizando o método do caso, mas como uma disciplina optativa, ainda de forma tímida também. Nós bandeiramos, a gente aplica de forma massiva. Tudo tem que ter contexto, tudo tem que ter um desafio, tem que ser respondido. Nós abastecemos os alunos de desafios e de casos reais, alinhados com as diferentes empresas do grupo, e ao final de todo um trabalho no qual eles preparam um diagnóstico daquela situação,
uma estratégia, um plano de ação para responder e todo plano de ação com resultado, um demonstrativo de resultados. Eles apresentam num congresso de marcas, que acontece todos os semestres, para os diretores e presidentes das empresas. É um orgulho absurdo falar que esse método, que já foi utilizado no ensino fundamental e no ensino médio, já permitiu que, inclusive, respostas dadas fossem utilizadas, seja pela Flora, seja pela Seara, seja pela Friboi. Quando a gente fala de capacitação, de qualificação, a gente entrega a possibilidade para aquele profissional de crescer profissionalmente e galgar novas funções e, por meritocracia, uma melhor qualidade, inclusive, do seu potencial laboral. Isso está dentro da proposta da faculdade, permitir com que esses colaboradores que vão fazer curso estejam preparados para crescer e serem promovidos dentro do grupo JBS? Olha, eu vou começar do ensino fundamental, onde eles têm aulas práticas, depois do ensino médio, onde eles fazem estágio em vendas, depois são gerentes de loja Swift e com 17 anos eles vão liderar, vão ser supervisores de vendas fora de São Paulo. A gente observa um resultado incrível, tanto de receita quanto de rentabilidade, muito bom, inclusive superior a profissionais com 10, 20 anos a mais de experiência. E existe uma premissa original que, com adequada formação teórica e prática, você consegue antecipar a carreira de alguém em até 20 anos. Então, eles são supervisores de vendas com 17, são gerentes de vendas com 20, sempre realizando e entregando um resultado igual ou superior ao negócio. Nós esperamos replicar esse resultado extraordinário agora na faculdade. A gente está posicionado para essa gravação num local aqui do Instituto que é muito significativo. Para quem está em casa entender, isso aqui é uma ponte, né? A gente sai do Instituto, que vocês viram ao longo dos outros blocos, algumas tomadas dentro do Instituto, e passa por essa ponte onde há um significado, de fato, de tudo aquilo que se aprende, de tudo aquilo que se propõe dentro do Instituto. Conta um pouquinho o que acontece entre esse lado e aquele, Rodrigo. Os prédios do Instituto JF, onde nós temos as aulas de todos os cursos, e os prédios onde estão as empresas são conectados por essa ponte. A ideia é não apenas um registro icônico, mas também um registro prático. Na hora que os alunos estão em contato, estão interagindo com os profissionais, seja na sala de aula, seja no corredor, seja no café, seja numa visita, essa prática se aproxima da teoria, dá contexto e contribui para a formação. Rodrigo, queria muito te agradecer a disponibilidade de nos atender. Desejo muito sucesso nessa nova etapa. Eu acredito de fato que a educação é a única ferramenta capaz de transformar a sociedade para uma sociedade melhor. E a gente vive muitas mudanças, a gente tem muitos desafios frente a esse novo mercado que está desenhado, que está posto, frente à tecnologia, que é uma realidade que a gente não pode caminhar para trás, mas é bonito e é gratificante ver o quanto é possível fazer e transformar. Então, eu desejo realmente que a Faculdade JF continue esse legado que é iniciado nos primeiros anos do ensino fundamental no Instituto. Muito obrigada. Agradeço. O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar em programa inédito na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.